Se você tem dificuldades para realizar o cardio, você poderá ter dificuldades para emagrecer. Fala, meus atletas, eu sou o professor Ricardo, fisiologista, e hoje vamos falar a importância do cardio para você potencializar o seu emagrecimento. Indubitavelmente, o cardio é importantíssimo para você potencializar a sua aptidão cardiorrespiratória e, consequentemente, emagrecer. Eu utilizei esse termo técnico aptidão, que aptidão é uma habilidade física, uma variável física na qual nós temos as mais diversas aptidões: força, flexibilidade, coordenação motora, velocidade de aceleração, de reação, etc. Nós temos várias aptidões, dentre elas a capacidade cardiorrespiratória, que é a capacidade de nós absorvermos oxigênio, metabolizar esse oxigênio e transformar esse oxigênio juntamente com os macronutrientes, glicose, gorduras, em energia, em ATP. E esse ATP que é o nosso motor, que é a nossa energia, que é a nossa gasolina para realizarmos todas as atividades. Eu estou aqui conversando, evidentemente eu estou quebrando o ATP, eu estou movimentando os meus músculos da minha face, dos meus lábios, para poder falar para você, para poder expelir esse ar, ou seja, eu estou aqui gastando energia, transformando uma energia química, que é o ATP, em energia mecânica para gerar a minha fala. E você está me escutando, você está escutando porque está tendo uma sinalização elétrica nervosa, você está escutando um som que é uma vibração e você está percebendo isso através de mecanismos fisiológicos que faz com que você perceba o som. Tudo isso é energia, então por isso nós precisamos ter uma boa capacidade de produção energética. Dito isso, fazendo essa pequena, esta introdução, quando uma pessoa pensa em emagrecer, é evidente, essa explicação serve para todas as pessoas, mas eu enfatizo sempre o emagrecimento, que são grande parte dos meus alunos, dos meus atletas, tem esse objetivo. Então, uma pessoa obesa, eu sempre falo, é importante uma pessoa realizar, sobretudo, exercícios resistidos de força, seja o treinamento de força puro, como os treinos de força, como o LPO, ou seja a musculação clássica, ou seja o funcional, ou mesmo o Pilates, de alguma forma, tem resistência. Esse tipo de treinamento com resistência, além da manutenção da massa muscular, além de acelerar o metabolismo, são exercícios evidentemente importantes. Mas quando você tem uma condição aeróbica, ou seja, um nível baixo de capacidade aeróbica, ou seja, uma baixa capacidade de elevar sua frequência cardíaca e utilizar a energia aeróbia, você de alguma forma fica limitado. E não só limitado para realizar essas atividades, também você tem a limitação no dia a dia de se locomover em longas distâncias, ou seja, de conseguir realizar atividades mais prolongadas. Então por isso é muito importante você ter a capacidade cardiorrespiratória no nível adequado. Então as atividades cardiorrespiratórias que nós falamos são atividades que você consegue sustentar por mais de 3 minutos, de forma contínua, ou mesmo alternando o ritmo, mas de forma prolongada. Então você evidentemente pode realizar isso das mais diversas formas, caminhando, correndo, pedalando, nadando, ou alguma outra atividade com algum outro ergômetro, como por exemplo o elíptico, ou seja, qualquer atividade que você consiga sustentar. Então essa é a definição básica. Então existem várias formas, vários métodos para você quantificar e descobrir qual que é o seu nível de aptidão aeróbia. Então nós temos um tipo de teste, nós chamamos o teste de Cooper. Esse serve para quem realiza caminhadas e corridas. É claro que para cada modelo de treinamento, ou seja, para a bicicleta nós temos outros testes, para a natação nós temos outros testes. E mesmo para a corrida e caminhada nós temos também outras variações. Mas esse teste é um teste clássico, um teste replicável, fácil de você utilizar para você poder, fácil para você poder utilizar para se testar, para saber que nível que você está. Então vou explicar para vocês como que vocês podem utilizar, por exemplo, o teste de Cooper para descobrir qual que é o seu nível cardiorrespiratório, o seu nível de aptidão aeróbia. Mas uma coisa que é importante você entender é que é o seguinte: quando eu estou em repouso,
quando eu estou em repouso, eu estou gastando 3,5 ml de oxigênio por quilograma. Isso aqui é uma constante, isso aqui é um protocolo já definido, ou seja, uma constante universal que já foi discutida, ou seja, é um consenso literário. Quando realizamos esforços acima, evidentemente, do repouso, o nível de absorção, de respiração aumenta, ou seja, você começa a respirar mais para ter mais oxigênio para produzir mais energia de forma aeróbia. Por exemplo, nós chamamos, por exemplo, num estado de repouso, essa quantidade de ml aqui nós chamamos de MET. O MET equivale a 3,5 ml de oxigênio. Quando você realiza um esforço um pouco maior que o repouso, igual eu estou realizando aqui um skipping baixo aqui, de repente eu estou em 2 MET, ou seja, eu elevei minha frequência, agora eu estou consumindo 7 ml de oxigênio por quilograma. Agora eu estou fazendo um skipping um pouco mais alto, com mais intensidade. Ocorreu uma elevação da minha frequência cardíaca, da minha frequência respiratória, agora eu estou em 3 METs. Evidentemente, eu estou realizando os esforços aqui, eu não sei exatamente que nível que eu estou aqui apenas do ponto de vista pedagógico, fazendo com que você entenda que a depender do quanto maior o nível, maior é a quantidade de oxigênio que nós absorvemos por quilograma. É mais ou menos assim, você vai com seu carro ali dirigir a 10 km por hora, a quantidade de combustível ali no pistão, ali onde ocorre a explosão para você movimentar o seu motor, é uma. Agora você estiver a 100 por hora, ou seja, 100 km por hora, a quantidade de combustível é muito maior. Então, uma analogia, a quantidade, eu falei pistão, mas ali nos cilindros, onde tem um pistão, onde você movimenta aqueles eixos ali para você poder movimentar o motor. Então, a quantidade de oxigênio num exercício mais intenso é maior, ou seja, você precisa de mais oxigênio para produzir mais energia. Então, entendendo isso, agora sim que eu vou entrar no teste de Cooper. Primeiramente, esse teste foi feito para você realizar numa pista de atletismo oficial de 400 metros, mas você pode adaptar a esteira, você pode adaptar numa rua que seja plana, ou seja, sem subidas, ou seja, que seja numa inclinação, sem inclinação, que seja num espaço plano ou plano, ou seja, você não pode ter aclive, porque isso pode alterar a sua percepção de esforço, pode ficar muito mais ofegante e o teste pode ficar invalidado. Então, tente realizar numa pista de atletismo ou num local plano, pode ser na rua. Desde que não tenha movimento também nesse local, você possa realizar a atividade ali, a caminhada ou a corrida, ou caminhada e corrida, de forma sem ter esse estresse externo de carro, de moto, de bicicleta. Então, é muito importante você tomar esse cuidado. Então, como que vai ser? Durante 12 minutos você vai percorrer o máximo que você conseguir. Às vezes você vai conseguir caminhar 1 km em 12 minutos, ou vai conseguir correr 2 km nesses 12 minutos. De repente você vai conseguir correr 3 km nesses 12 minutos. Se você for um atleta de alto nível, provavelmente 4 km em 12 minutos. Então, independentemente da distância, uma vez que você faça isso, o que você irá fazer? Você irá pegar essa distância que você percorreu, você vai subtrair por 505, na verdade seria 504 e um pouquinho menos, na verdade aqui eu estou arredondando, então dos 45 também. Então você pega essa distância, menos 505, divide por 45, por exemplo. Esse aqui foi meu teste, esse é exatamente o que eu fiz. Eu consegui correr 2.850 metros, menos 505, conforme eu falei, né, uma constante esse cálculo aqui, deu 2.345. Dividido por 45 deu um valor de 52,1. O que significa 52,1? Significa que para cada quilograma que eu tenho no meu corpo, eu consegui absorver 52 ml de oxigênio por quilograma minuto. Então você vai agora ver uma tabela. Essa tabela tem, a depender da sua faixa etária, ou seja, de 20 a 30 anos, de 30 a 40 anos, 40 a 50, enfim, existe a tabela masculino e feminino. A depender a quantidade de oxigênio que você absorveu, você estará em um determinado nível. Nível inferior, nível médio, nível bom, nível superior, nível excelente. O meu nível é excelente. Então eu consegui ter um bom resultado.
realizando essa distância de 2.850 metros. Então, o que significa isso? Quanto maior essa quantidade de ml por quilograma minuto, significa que você tem uma capacidade cardiorrespiratória, ou seja, uma capacidade, resumindo, uma capacidade de absorver o máximo de oxigênio possível para transformar esse oxigênio, metabolizar ele lá dentro da mitocôndria, dentro do ciclo de Krebs, você transformar, metabolizar a sua gordura e, consequentemente, transformar isso em energia mecânica. Então, uma vez que você tem uma capacidade cardiorrespiratória significativa, você também tem uma condição aeróbia até de realizar os treinamentos anaeróbios, os treinamentos de força, que de alguma forma exige muito da sua capacidade também cardiorrespiratória. Então, por isso é muito importante você ter uma boa condição aeróbia para também supostamente ter uma boa capacidade de realizar exercícios de força. Então, tente melhorar. Esse teste é um teste muito simples, replicável. Eu já realizei testes sofisticados como a ergospirometria na esteira com a máscara que quantifica a quantidade de oxigênio e CO2 que você realiza em relação às trocas, né? Você faz a expiração de CO2 e a absorção de O2. Então, quando você corre em meios laboratoriais, como a ergospirometria, você coloca essa máscara, você consegue quantificar com precisão exatamente o quanto que você absorve de oxigênio. Então, eu já realizei testes e deu exatamente o mesmo valor do teste de Cooper, que é um teste extremamente simples. Então, esse teste ele é extremamente validado, replicável e de fácil execução. Então, se você quer que, de repente, eu acompanhe você na sua jornada, no seu emagrecimento, se você quer uma orientação mais adequada, você pode me procurar. Você pode fazer o meu programa Emagrecimento Puro e Simples, ou mesmo se você quer que eu oriente você na sua periodização de treino para que você potencialize o seu emagrecimento, eu posso atender você de qualquer lugar do Brasil e do mundo, mediante a minha mentoria. Então me procure, me envie para mim um direct, um WhatsApp, ou pode enviar para mim aqui uma pergunta, pode tirar suas dúvidas aqui e pode me procurar, que eu quero ser o seu treinador, quero ser o seu mentor. Então eu espero você numa próxima aula. Um forte abraço.